Olá, seja muito bem-vindo. Você está aqui em TVja TV de Veja.com e o assunto é aquele dos últimos dias, a tal economia. Você aí, que é nosso internauta e telespectador muito atento, sabe que há mais ou menos uma semana eu conversei aqui com o Rodrigo Constantino, que é nosso colunista, é economista, e ele dizia o seguinte: cadê o ministro da Fazenda? O ministro não veio, ninguém sabe quem vai ser e até a ministra ou ex-ministra da Cultura já dá pitaco na economia. Ela que pediu para sair, Marta Suplicy, e o Constantino está aqui comigo. Que salada, hein, Constantino? Pois é, tá todo mundo querendo se meter e escolher qual vai ser o próximo ministro, né? Já que a Dilma, presidente reeleita, não se decide, né? Parece que vai começar a governar um governo absolutamente novo em 2015, vai né? tomar posse, né? Vai tomar posse, não está no governo. Passear não tem no Rolls Royce. Exato, falou até que vai esmiuçar com lupa as contas públicas, quer dizer, teve 4 anos e não fez, né? É um pouco estranho, mas... Agora, a Marta Suplicy, gente, para quem tá pegando o bonde andando, é o seguinte, ela foi lá, esperou a Dilma viajar, sair, né, do país, e entregou uma carta de demissão. E lá na carta, ela não diz nada sobre cultura, mas ela diz o seguinte: espero que a presidente Dilma Rousseff coloque uma equipe qualificada, uma equipe que traga certeza na área da economia, né, alguém que possa aí ter autonomia. E resgatar a credibilidade, ou seja, ela reconhece na carta que não há mais credibilidade na equipe econômica. Isso foi aí, mais que na frada, não foi? Sim, e com certeza com um endereço e autor certo, né? Isso é coisa da Marta Suplicy, para quem não lembra... Ganha um doce quem adivinhar, gente. A Marta Suplicy, para quem não lembra, foi a grande defensora do Volta Lula. Então ela, assim como o ministro Gilberto Carvalho, são os representantes do ex-presidente Lula ali no governo Dilma. Então isso é tornar público e tornar escancarada a disputa entre Lula e Dilma para qual vai ser a toada econômica do próximo governo de 2015. Né? Como a gente sabe, o ex-presidente Lula tem pressionado antes internamente, agora, obviamente, abertamente, para que seja um nome forte e independente, como o Henrique Meirelles, como o próprio Palocci, acho que meio fora de cogitação, ou o Trabuco do Bradesco. E a Dilma quer alguém sem tanta expressão, no máximo o Nelson Barbosa. Como ela chamou para a viagem lá do G20 o Alexandre Tombini, já entrou também no hall de apostas agora o atual presidente do Banco Central subir para o Ministério da Fazenda. Mas com certeza a Dilma quer um nome menos expressivo e o Lula quer que ela aceite sinalizar ao mercado que vai realmente mudar o rumo da gestão econômica em 2015. Então, existia esse cabo de guerra interno que agora a gente está vendo de camarote entre o próprio PT. Né? Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, muita dificuldade para a própria presidente Dilma ir à frente. Gente, desde o resultado das urnas, o ex-presidente Lula, que meio que vestiu a capa de um subpresidente, né? Um presidente interino, um grilo falante no ouvido da Dilma, tem dito o seguinte: olha, nomeia logo esse ministro aí, faz alguma coisa, porque a gente saiu menor das urnas, a coisa não tá boa pro lado do PT e não dá mais pra gente ficar brincando, não. Vai conversar com o nosso povo da base aliada, daquele jeitinho que você sabe, um carguinho aqui, outro acolá e tal. E a Dilma, não exatamente, né, por ter um projeto maior, diferente, ou que possa fazer frente a esse projeto do PT aí, do poder de Lula, disse assim: não vou fazer. E aí começaram a lavar roupa suja publicamente. Fica feio isso, né, porque fica muito feio e mostra a fragilidade que vai ser o governo à frente, porque antes a gente sabia já dos obstáculos que iam ser criados pelo PMDB, por exemplo, da base aliada. Agora a gente está vendo dentro do PT um racha importante. Eu acho que isso vai muito de encontro. Com certeza não é uma questão de diferença de projeto de país, porque eu acho que não há um grande projeto na cabeça da presidente Dilma, mas é uma questão de personalidade. Eu acredito que exista uma questão de personalidade muito forte da presidente, até um ranço ideológico muito incrustado nela, e que ela não aceita facilmente abrir mão desse poder da economia, né? E desse diálogo também que exige uma certa habilidade no jogo político que ela nunca demonstrou ter, ao contrário do ex-presidente Lula. O Gilberto Carvalho, o outro da linha lulista dentro do seu governo, ele também deu um recado, né? Tem que conversar, tem que ter diálogo, quer dizer, se aproxima do PMDB, coloca alguém mais independente
independente e firme na economia e volta a fazer um governo no estilo do primeiro mandato do ex-presidente Lula. Acho que esse é um recado claro. Só que o ex-presidente Lula pegou um governo de Fernando Henrique Cardoso. Olha a diferença, exato, Rodrigo Constantino. Exato. Gente, é comparar abacaxi com banana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora a gente vai ter uma noção melhor do que é a herança maldita. Exatamente. A herança maldita foi plantada durante o próprio governo do PT. Não só o governo Dilma. É importante que a gente relembre aqui que isso começou no segundo mandato do governo Lula, né? A abandonar o tripé macroeconômico, a responsabilidade fiscal para poder eleger em 2010 o seu poste, né? Desconhecida, não tinha ganho nenhuma eleição, para poder estimular a economia com base em crédito sem lastro dos bancos públicos, que hoje tem um problema sério nos balanços, que a gente não tem muita noção do rombo. Tá? Há pouco tempo atrás, a Caixa Econômica repassou algo como 5 bilhões de reais para uma estatal que absorve esses pepinos, né? esses buracos, esses créditos inadimplentes, crédito podre. Então a gente não sabe exatamente o tamanho do problema ali nos bancos públicos, e tudo isso foi feito com esse único intuito de se perpetuar no poder. Só que a conta vai chegando, e vai estourar no colo da própria presidente Dilma. Aí você soma isso, a dificuldade dentro de um Congresso mais conservador e com um PMDB totalmente rachado e insatisfeito, com o próprio PT dividido, rachado. Quer dizer, e com o escândalo de Petrolão, é realmente uma situação que eu acho que a capa da revista Veja dessa semana agora pegou com perfeição. Antecipou, né? Exatamente, é uma presidente acuada, isolada e talvez pensando no seu íntimo, à noite, o que foi que eu fiz. Agora, é engraçado que o PT já mandou um recado para a Marta, na turma do Senado, né? Quem vai estar aí na próxima legislatura, parte do Senado que muda, e disse o seguinte: você vai ficar sozinha aqui, vai ser hostilizada. Então, essa história, de fato, do PT estar rachado é cada vez mais consistente. Por quê? Quando o Marta coloca um recado como esse, manda uma carta como essa, firma uma posição. Tô do lado do Lula, não tô do lado da Dilma, não são do mesmo time mais. Quer dizer, cada um tá lutando ali pelo seu umbigo, né? É cada um brigando pelo seu umbigo. No Senado, onde o PT vai encontrar uma oposição forte, atuante e musculosa, também vai ter um racha. Exato. Que vai ter a turminha que, claro, vai ficar do lado da Marta, que é falastrona, gosta de bater boca, e a boa parte vai ficar aí hostilizando Marta Suplicy. E, ao mesmo tempo, ela já começa a levantar o tupete para dizer o seguinte: eu posso ser candidata à Prefeitura de São Paulo em 2016 contra o coleguinha Fernando Haddad. Exatamente, quer dizer, já mostra que tem esses dois blocos de poder dentro do PT, e na minha área, que é a economia, né, a gente tem, às vezes, afinidade pessoal, confiança, gente do seu entorno. A Dilma tem lá a turma dela que é do PT historicamente, mas que tem essas divergências muito claras com outra linhagem do PT. E ela não quer abrir mão deles, né? O próprio Aloysio Mercadante, que é do seu ciclo de confiança, é ainda cotado para o Ministério da Fazenda, que não foi anunciado até hoje, né? E outro nome que é totalmente rejeitado pelo mercado é o Arnon Agustin, que já está meio evidente que vai ser esse intercâmbio aí, esse elo entre o Planalto e o mercado e a própria Fazenda. Então, quer dizer, ela realmente, ela talvez esteja se sentindo acuada mesmo dentro do PT e não quer abrir mão daqueles poucos que ela ainda acha que consegue ter algum grau de confiança ou influência. Só que são os piores nomes do PT, né? Então, acho que esse racha dentro do PT significa mal ou bem para a economia. A turma que tem algum resquício de bom senso dentro do partido e aqueles mais talibãs na economia, né, heterodoxos, que são os defensores do nacional-desenvolvimentismo mesmo, a toda força, com o DNA da Unicamp, querendo dobrar a aposta, querendo mais do mesmo, quiçá dobrar a aposta na direção daquilo tudo que vinha dando errado em 2014, 2013. Então, vamos ver quem vai ganhar o cabo de guerra. Se a turma lulista ganhar, isso significa, na minha opinião, a Dilma deixar de ser a Dilma. Por isso que eu não apostaria muito minhas fichas nisso, Joyce, porque eu acho que, conhecendo o pouco que a gente conhece dela e vendo, eu tive com ela uma vez na vida, tete a tete, mas me passou muito essa visão de arrogância de quem acha detentora de um saber ímpar, realmente, né? Eu acho muito pouco provável que ela tenha a humildade de reconhecer esse equívoco todo e se dobrar diante da pressão do ex-presidente Lula e aceitar, então, abrir mão, delegar esse poder todo na economia. Eu posso queimar minha língua, mas eu não apostaria muito minhas fichas nisso, porque eu acho que a Dilma teria que deixar de ser a Dilma. E fazer conta? Ela vai fazer? E o PIB? E o PIBinho? O PIBinho
foi revisado para baixo na segunda-feira agora pelo Focus, né, pelo relatório do Banco Central com os analistas escutados pela entidade, e já estão falando em 0,2 esse ano, acho que é 0, e 0,8 em 2015. Quer dizer, mas escuta, de 2014 para 2015 tem um tombo gigantesco. Será que chega nesse 0,8 em 2015? É otimismo, hein? Eu acho que é otimismo, né? Eu acho que o mercado e os analistas, eles têm errado sistematicamente pelo excesso de otimismo. Talvez eles tenham sempre colocado suas apostas, suas fichas, num certo resgate do bom senso dentro do governo Dilma. Né? Eu não subestimaria nunca o fator ideológico dessa equipe, essa é a mensagem, porque tem se mostrado predominante. E eu acho que 0,8 para 2015 ainda é um excesso de otimismo. Eu acho que a gente está falando aí em um período perdido de oportunidades para a nossa economia. É realmente tentar remar um pouquinho contra a maré para sobreviver. Lembrando, para não afundar, né? Lembrando aqui que os ventos externos mudaram a direção. Isso é uma coisa importante, né? Eu acho que a China já está revendo para baixo também seu crescimento, isso impacta diretamente o preço de commodities e o Brasil, que ainda tem uma pauta muito dependente de exportação desses produtos básicos, e o próprio mercado americano crescendo mais, né? A economia americana, e agora com o Congresso republicano, o Senado republicano, isso tende também a impor ali uma pressão maior em direção à austeridade, em relação a reduzir os estímulos todos, né, monetários e fiscais, apesar de existir independência do Banco Central americano, mas tem uma pressão maior feita por essa vitória dos republicanos que pode impactar também o Brasil diretamente por meio do custo de capital no mundo. Quer dizer, taxa de juros no mundo tende a subir, porque as economias estão se recuperando nesses países e tem agora uma pressão para reduzir os estímulos, e isso significa que os investidores têm alternativas mais atraentes lá em seus próprios quintais e não precisam ficar desesperados mandando recurso. O tsunami monetário que a Dilma chegou a criticar uma época, ela pode ser que ela sinta falta disso se começar a ter uma fuga de capitais do Brasil daqui para frente. E a gente corre o risco de perder o grau de investimento, e aí seria mais insulto à injúria, seria adicionar mais gasolina nesse fogo. Né? Então, não é um cenário confortável. Eu acho que o presidente Dilma tem desafios homéricos à frente. Né? Vamos ver como é que ela vai lidar com eles. Bom, em meio a tudo isso, veio o Tribunal de Contas da União e dá um número interessante, né? 3,5 bi de prejuízo para a Petrobras. Uma estimativa, 3 bi, é com B de bola mesmo. Bilhões, gente. A gente está falando aqui da Petrobras, do Petrolão, há um tempão. O Tribunal de Contas da União foi lá, fez mais ou menos umas contas e disse, olha, a situação é complicada e a estimativa é essa. Quer dizer, enquanto se fala em investimento, a nossa Petrobras de novo castigada, tem investigação que vem lá dos Estados Unidos para cá. Que bolo, hein? Exatamente. A Petrobras continua seu calvário aí, né? E os pobres investidores de classe média que apostaram na empresa via FGTS só perdem. É uma empresa que tem um plano de investimentos muito agressivo, de bilhões, dezenas de bilhões de dólares por ano, e que não tem os recursos para isso, teve que se endividar muito para isso, e não teve a contrapartida em crescimento de produção. Aí o governo vai lá, numa espécie de estelionato eleitoral, é preciso que se diga, e aprova finalmente o aumento de combustível, de diesel e gasolina para a empresa. 3%. Quer dizer, além de ser o valor aí que nos remete à taxa, segundo o delator premiado, a taxa de propina do próprio PT e companhia, né? É um valor que realmente não repõe o caixa da empresa para fazer frente a esse programa de investimentos. A Petrobras usada de novo para manter a inflação controlada. Quer dizer, uma vez mais ela sendo usada para política econômica e sacrificando com isso o próprio acionista minoritário, que ganhou agora pelo menos um aliado. Como você bem lembrou, agora tem uma investigação de gente séria na mesa, que é a SEC, que é a CVM americana, e o próprio Departamento de Justiça americano, indo em cima dessa confusão toda aí na Petrobras. Né? Não se brinca com isso. Mas eu acho que a coisa não está tão ruim não, lá pelos lados do Planalto, viu? Porque saiu um levantamento dos gastos dos cartões corporativos. Você sabe que até novembro está aqui, ó, 6,5 milhões de reais em despesas com os gastos dos cartões corporativos da presidência, tá, gente? É só da presidência. Então, não
tá tão ruim a coisa assim. A economia anda boa lá pelos lados do Planalto. Acho que você está sendo muito pessimista, Não, sem dúvida. Para eles está bom. Para eles está bom. Está ruim é para quem paga a conta. Os consumidores de impostos estão satisfeitos, né? E até porque deve ter aumento de imposto à frente. Podem se preparar, minha gente. Agora, os pagadores de impostos é que sofrem cada vez mais asfixiados por esse governo perdulário e com muitos buracos de desvio, de corrupção, né? É realmente uma situação muito... E é gasto secreto, tá? Você quer saber onde é que foi? Vai ficar querendo. Assim como o investimento no Porto de Cuba. É tudo secretinho. A oposição já se mexeu, diz que vai atrás, quer saber aonde esse dinheiro foi gasto, mas por enquanto a gente ficou a ver navios. Exato. Agora, mesmo para os consumidores de impostos, né, para quem está do outro lado do muro, o lado mais confortável da história, eu acho que vai haver também ranger de dentes e briga. Porque o que acontece? Vai ter que apertar de alguma forma os gastos públicos. E não tem muito espaço para manobra, porque existem gastos determinados por orçamento, por Congresso, por Constituição, inclusive. Então, onde ela pode mexer, não há tanto espaço assim, não, para inventar. Então, vai ter que apertar a torneirinha e incomodar alguns grupos de interesses aliados. Não tem jeito, né? Vai ter que aperta um pouquinho para a ONG camarada, para os artistas engajados, segura o patrocínio da Petrobras, segura ali, quer dizer, vai ter que começar a gerar um certo clima de falta de recursos no duto da felicidade que começa a gerar insatisfação dentro do próprio grupelho que está lá, né? Então a gente vai ver aí cada vez mais gente chiando de dentro da turma dos consumidores dos nossos impostos. Até isso vai ter também barulho. Agora, enquanto essa teta não seca, né, ou pelo menos não murcha um pouquinho, a presidente está dando um jeitinho de mexer na lei. Mas é um jeitinho assim, de tornar o que é ilegal hoje legal com uma mãozinha do Congresso. Eu estou falando aqui da LDO, a gente contou para você aí que nos últimos 5 meses a presidente Dilma gastou mais do que arrecadou. É a conta de casa, né? As contas ali de todo mês, né? Não estou falando nem de juro, nada disso. As contas do mês. Não conseguiu pagar, ficou devendo, aí pega um dinheiro mais caro para cobrir aqui e acolá e vai ter que mandar um projetinho lá para o Congresso que chegou hoje para mexer na lei, porque não deu conta de cumprir a legislação. E olha que eu estou falando aqui de um dos maiores arrecadadores de impostos do mundo. Que coisa, hein? E você tem do lado de lá os gurus da própria presidente Dilma em economia, Maria de Conceição Tavares, são sempre os mesmos nomes, assinando uma carta de pressão contra a austeridade. Quer dizer, na cabeça desse pessoal da esquerda heterodoxa, tradicional no Brasil, né, você tem uma mentalidade ainda predominante, né, que é duro de matar e duro de morrer, que é o seguinte: o Estado passa a ser uma abstração, uma grande ficção onde os recursos brotam do solo ou caem do céu. E por isso o governo não precisa, então, apertar o cinto. Essa palavra austeridade, que todos nós e todo mundo que administra um lar entende a importância, ou seja, você não pode ficar gastando mais do que você ganha, senão você vai cair na mão de um agiota. Quando se trata de governo, eles acham que isso não precisa ser válido. Então, eles estão fazendo pressão para Dilma não ceder a mais um estelionato eleitoral, né, fingir que tem um tucano no poder, que já subiu juros, já subiu gasolina, já está querendo apertar os gastos e tudo mais. Então, na cabeça deles não precisa apertar coisa alguma, é ao contrário, senta o pau na máquina e vamos gastar mais, porque aí vai ativar a economia e tudo mais. Uma vez mais a gente está vendo esse cabo de guerra entre os defensores do atraso e aqueles que apenas pregam o bom senso em economia. Nada mais do que lei de responsabilidade fiscal, nada mais é do que uma boa gestão do lar. Só que o Estado, no caso, é um instrumento da coisa pública, né? dos nossos recursos, de todos nós que pagamos impostos. E aí, para fechar, os cofres resistem? O Brasil resiste a tudo isso? Ele está chegando numa situação muito perigosa. A gente tem o déficit duplo, já que a gente chama em economia, né? A gente tem o déficit nas contas externas, nossas exportações já estão caindo muito e já temos agora um déficit na balança comercial, e temos o déficit fiscal, que já é um governo gastando mais do que arrecada, e isso é inflacionário. Tende a ser inflacionário, porque como a carga tributária já é quase 40% do PIB e é muito impopular ficar subindo impostos, apesar de eu achar que vai vir algum aumento aí, eles precisam fechar essa conta via o imposto
inflacionário, que é o mais disfarçado que tem, só que é o que mais penaliza a economia e os mais pobres, que não conseguem se defender. Então, esse cenário de duplo déficit faz com que a gente fique cada vez mais dependente de quem? Da poupança externa, daqueles lá de fora que emprestam para fechar o buraco. Só que, como eu disse antes, o cenário lá fora está mudando. E o cenário aqui dentro está se deteriorando. E as pessoas não são idiotas, estão vendo isso. E os investidores estão cobrando mudanças que, se não vierem, vem aí rebaixamento do nosso ranking e vai eventualmente ocorrer fuga de capitais. E aí pode ser uma bola de neve. Aí a taxa de juros tem que subir ainda mais para atrair algum capital especulativo, para fechar a conta. E você vai naquela história que quem tem mais de 30 anos não tem desculpa de dizer que não conhece, porque o Brasil viveu isso pré-Plano Real. A gente vai lembrar com uma certa saudade aí da época do Plano Real, que foi acusada pela própria presidente Dilma na campanha mais enganosa e difamatória que eu vi na história, né? Acusava de ser uma herança maldita, uma época terrível, um passado nebuloso, e a gente vai olhar com saudade, porque talvez a gente tenha que reviver isso para aprender a lição uma vez mais. De 0 a 10, do que foi feito até agora, tanto para estragar quanto para tentar consertar a economia do PT de Dilma, qual é a nota que você dá? É muito baixa, não passa nem no Enem ideológico, né? Nem no Enem camarada com o governo, né? Que faz perguntas de cunho totalmente governistas. Não, eu acho que a nota é muito ruim. É óbvio que, do ponto de vista estritamente econômico, houve alguma sinalização dela entender que saiu um pouco do palanque e sentou um pouco na cadeira de governanta da realidade, né? Então, esse estelionato eleitoral, que é subir um pouco os juros, ainda assim não o suficiente para conter a inflação, subir um pouco a gasolina e o diesel, ainda assim não o suficiente para repor as perdas da Petrobras. E por aí vai, né? Falar que vai, só que falar é fácil, mas falar que vai apertar um pouco as contas públicas já é um indício de nota 3 ou 4. Tem que pagar para ver. Agora, o problema é que isso é o ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, Joyce, eu vejo com muita tristeza a negligência, a passividade com a qual a gente trata esse estelionato eleitoral. Quer dizer, a gente está dando um salvo-conduto para os marqueteiros, né, para o João Santana e companhia, para fazerem uma campanha absolutamente pérfida, mentirosa, falsa, que deseduca a população com terrorismo, acusando de neoliberalismo, medidas que a própria presidente tem que chegar 2, 3 dias depois e fazer. Então eu acho que perde a democracia, perde a qualidade da nossa República Democrática no longo prazo, né? Porque o que a gente está dizendo é que Pinóquio maquiavélico pode tranquilamente chegar lá na campanha, fazer o que quiser, fazer o diabo e depois simplesmente falar, não, gente, aquilo era uma brincadeirinha, porque para pegar o poder vale tudo. E quem é o Pinóquio? É Dilma, Lula ou João Santana? Acho que o PT. Acho que o PT como um todo, é o partido Pinóquio. Muito bem, Rodrigo Constantino, hoje no Aqui Entre Nós, falando de economia, claro, um pouquinho de política, porque não tem nada tão político quanto economia e nada tão econômico quanto política. Então a gente conversa um pouco de tudo. Obrigada, Constantino, até a próxima. Até a próxima, Joyce. Obrigado. Obrigada pela companhia, gente. Para você que perdeu alguma coisa, está disponível no nosso site essa conversa, então você assiste quantas vezes quiser e participa com a gente sempre pelas redes sociais. Dá o seu pitaco, comente aqui. E a programação de TV, tvdeveja.com não para, então você já sabe, amanhã cedinho a gente se vê. Nosso encontro está marcado para as 9 da manhã no Giro Veja. Até lá, tchau.